vivia uma vida plena, vivia uma vida diante da palavra de Deus, mesmo sem nenhum sinal, a palavra dele. Eita, Jesus, aleluia! Não precisava fazer milagre. Glória a Deus. Que a palavra, o maior milagre da palavra é sempre vida. Eita, É Jesus. viver a palavra, é viver as ordenanças, é viver os princípios. Quer ver uma coisa que deixa o pai e a mamãe maravilhado, meu irmão? É ver um filho que você criou, você ensina ele e ele simplesmente faz o que você ensinou. E acabou. Ele não precisa ser bonito, ele não precisa ter a melhor escola, meu irmão, ele só obedece. Eita, Isso é glória. o pai e a mãe. Você vê um filho que ele te obedece. Então, acredito eu que Maria sabia que o filho que ela tinha não tinha sinal nenhum, mas ele obedecia o pai. Ele obedecia a Deus, ele cumpria os princípios, ele vivia nos mandamentos. Então o que acontece? Quando via a cama, ela vai direto em Jesus. Só que acontece algo aqui, amados, que eu já vi, presenciei, até eu mesmo já pensei. Como que pode? Ela vai fazer um pedido para Jesus e Jesus vai responder ela, dizendo para ela: o que tenho eu com? Eita, glória. Ela era quem de Jesus? Mãe. Ela é a mãe. E a mãe vai fazer um pedido que o filho vai dizer para ela: o que eu tenho contigo ainda não é chegada a minha hora. E uma coisa que eu aprendo aqui, amado, que Maria já sabia que Jesus, ele tinha o seu princípio. Porque quer ver uma coisa, amados? É o maior princípio na vida de um ser humano. É quando ele entende que o tempo não é dele. É quando ele entende que tem alguém que ordena. E esse alguém não é de baixo. E esse alguém não é só alguém que gera. Não é só alguém que alimenta. É alguém que sustenta tanto quem está dentro quanto quem está fora. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então o que acontece, amado? Uma coisa interessante aqui é que ele, quando ele responde isso para ela, ele não está respondendo como filho. Ali, ele está respondendo como filho de Deus. Ele não está respondendo carnalmente: mãe, não é minha hora ainda. Não, ele está respondendo como filho de Deus, mulher. Ele não fala mamãe não, ele fala mulher. Aleluia, Jesus. Eita, glória. E aí ela entende na mesma proporção, porque quem tem visão vai entender a verdade. Não vai bater pezinho, não vai fazer birrinha, porque o que tem de crente hoje mimado, quem que ouve uma palavra já aqui, ó. Ah, dura esse discurso, depois a gente vai chegar lá. Tem muita gente assim no nosso meio, amor. Por quê? Porque esquece que tem princípio, porque esquece que tem mandamento, porque esquece que para ver milagre, primeiro tem que obedecer. Aleluia, Jesus. Tem que Jesus. entrar no estreito. E o mais interessante, que Jesus, ele não era só um milagre, ele era um canal do milagre. Glória a Deus, aleluia. Glória a Ele não Deus. só ia receber as bênçãos, como muitas das vezes a gente quer. Casa própria, casamento, quer ser bem sucedido, quer ver uma família restituída. Não! O propósito de Jesus não era casar, não era ter uma boa casa, não era ser bem sucedido. O propósito de Jesus era suceder tudo isso e muito mais para aqueles que precisavam. Ele era o canal. Ele ia ser o provedor das bênçãos. Então a primeira coisa que Jesus entendia, ele tinha que ouvir a voz de Deus. Aleluia. Que ele tinha que entender o que Deus tinha para a vida dele. E que o momento era de ouvir a voz de Deus, e não a voz da mãe. E não a vontade da mãe. Por mais que naquele momento, a mãe estava passando para ele uma grande verdade. Ô, glória. Aquela situação causaria um grande constrangimento naquele casamento. Talvez aquela festa iria se acabar. Porque bem sabemos que o significado do vinho é alegria. E se não tem o vinho, não tem alegria. Se não tem alegria, acabou o casamento. Só que, quando ele fala para ela: o que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora, eu entendo que Jesus, ele tinha um princípio que era muito importante. O princípio da paciência, de saber aguardar, não a vontade própria, mas a vontade do seu pai. Aleluia, Jesus. Porque uma coisa que eu aprendo com Jesus, amado, é que nem ele, sendo filho de Deus, fazia a sua própria vontade. Eita, glória. É bom fazer certas coisas. Labaria, xandarabás. Aleluia, Jesus. Foi pregado pelo pastor aqui, que Lázaro morre. A sua irmã manda chamar Jesus. Fala para ele que o amigo dele
naquela pessoa. Aleluia, Vai Jesus. ter morte. E aí o que acontece? Jesus demora mais 4 dias. Isso nos prova que Jesus, ele tinha uma rota, ele tinha uma direção e ele tinha uma ordenança. Aleluia, E Jesus. ele fazia a sua própria vontade. E o que acontece com a gente quando a gente faz a nossa própria vontade? Quebra a cara. Aí tu vê crente frustrado, crente caído, crente desviado dentro da igreja, que não consegue reconhecer que tem um pai, que tem princípio, que tem mandamento, que tem lei, e não é do homem, é de Deus. Porque, amado, tudo que Deus coloca na palavra dele é para dar vida pra gente. Aleluia, Porque ele Jesus. já é a própria vida. Ô, glória. Ele quer vida pra gente. Ele quer que você tenha um bom casamento. Ele quer que você tenha uma família estruturada. Ele quer que você prossiga feliz. Glória, glória a Deus. Ele quer que a circunstância que te aconteça no caminho. Da baga xandagaia. Deus Mas para você céu. ter essa firmeza, você precisa entender que é preciso passar pela paciência. É legal, estou com vontade de fazer algo. O presbítero falou aqui. Bem verdade que ele falou. Nem tudo que é bom eu posso fazer. Tenho que perguntar, tenho que procurar saber de Deus, ou pelo menos da liderança. Será que é bom mesmo? Porque é bom, tem que ser bom para todo mundo. Não é bom só para mim. Não é verdade? Então, amados, ele diz para ela: não é chegada a minha hora. E aí, amada, ela não bate pé. Sabe o que a Maria faz, sendo mulher, mãe de Jesus? Sabe o que ela faz? Ela vai dar uma lição de humildade. Sendo mãe de Jesus, ouvindo aquela palavra que parece aparentemente agressiva, que tenho eu contigo, mulher. Ela vai falar para os empregados: ó, fazem tudo que ele mandar. Aleluia, Jesus. Não, eu estou fazendo e vocês têm que fazer também. Aleluia. Se eu, sendo mãe dele, estou me sujeitando ao bem. Eita glória. Vocês são o primeiro. Alabaxandagabás. Se eu não bater, Glória a Deus. vocês bater. Se eu estou ouvindo a voz de Deus e está mandando falar que é assim, 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 vocês que são céus, também tem que fazer. Aleluia. O negócio vem acontecer. Porque ele já falou para mim que ainda não é chegada a hora dele. E por que não é chegada a hora dele? Porque ele tem alguém que direciona. Aleluia, Jesus. Quem Jesus anda na vontade dele, quem sou eu que vou querer andar sendo mãe dele? E quem são vocês sendo servo que vão querer fazer a vontade de vocês? Então, se a gente todo mundo andar certinho, vai dar tudo certo. Se todo Aleluia. mundo obedecer a princípio, vai dar tudo certo. Se todo mundo entender que a porta é estreita, nós vamos chegar no céu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E aí, amados, a Bíblia vai mencionar que eles separam cestalha, eles enchem aquela estalha de água. E uma coisa maravilhosa que Deus faz, amigos, é aquela água se transformar em vinho. E uma coisa que eu vejo que Jesus não bebe vinho. Ele poderia falar: eu te fiz o primeiro a provar. Porque esse é o sinal de toda mulher que faz comida, faz bolo, né? Você entendeu? E faz comida, faz bolo. A primeira coisa que você vai fazer é provar. Eu vou provar para ver o que eu estou fazendo, o que eu vou oferecer é bom. Mas Jesus sabia que o que Deus faz é bom. Aleluia, Ele Jesus. sabia que o que ele não, ele já tem, que é bom, alegria. Ele já tem. Então ele não prova, ele manda ser de quem? Quem precisar, quem tinha, né, um meio. Porque o mestre Sala, a Bíblia vai dizer que era, passava tudo por ele primeiro. Ele era tipo aqueles homens que vai no restaurante, ele quer provar se a comida é boa mesmo. Eu não sei se é para recomendar o restaurante, eu não sei. Não tem esse negócio aí. É isso aí Mas é mesmo. tipo assim, passava por ele, para ele saber que realmente aquilo estava sendo bom ou não estava. E aí ele vai fazer um elogio pro noivo. Ele não fez elogio para Jesus, não, ele fez elogio pro noivo. Meu, você deixou o vinho melhor pro final. Como é que pode isso? Porque geralmente, né, é controverso. Quando a gente dá uma festa, aparentemente a gente dá o melhor, mas depois, quando o povo estiver doidão, a gente joga o pior que a gente sabe que tá tomando. Mas você fez ao contrário. Você deixou o melhor no final. Aleluia. E aí, amado, ele nem sabia quem é que vinha, quem da onde tinha vindo, mas ele elogia o dono da festa. Quem é que vai fazer a alegria chorar na tua vida, a roda girar, as coisas acontecer? É Jesus na tua vida. Mas quem é que vai ser contigo? Quando vê a sua mulher de pé, quando vê o seu filho de pé,
Aleluia, Jesus. Ensinou muito bem teu filho. Teu filho é muito educado. Eita glória. É temente a Deus. Aleluia, Jesus. Ela passa na rua, ninguém fala mal dela, porque dá testemunho, dá bom dia, dá paz do Senhor, vive uma vida reta. Quem é que vai fazer isso na tua vida? É Jesus. Mas quem é que vai receber muitas das vezes o aplauso? É você. Sabe por quê? Porque alguém resolveu dentro da casa obedecer. Então quando alguém se coloca de pé como coluna, toda a casa enche de alegria. E uma coisa eu sei, amados, a palavra de Deus bem é taxativa em dizer isso, que aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Pode nem todo mundo acreditar, como lá naquela casa que Jesus foi e a menina estava lá, morta. Eita glória. Quando não acreditam, o que Jesus faz? Eu estou na casa, tem incrédulo, eu vou botar os incrédulos para fora. Eita glória. Que tá dentro. Aleluia, Jesus. Aconteceu. Glória a Deus. Porque até Jesus teve certa dificuldade de fazer certos milagres, porque na sua terra, porque desacreditavam nele. Então, como há descrédito, quando a pessoa não consegue acreditar, Deus não faz. Porque uma coisa a Bíblia fala, que é impossível servir a Deus sem fé. Porque Deus é Espírito, e Ele quer que nós adoremos Ele em Espírito e em verdade. Então se você adora Ele em Espírito, mas não tem fé, não tem verdade. Porque a fé revela a verdade que é em você. A fé revela a obra. É verdade, Pai. Eita glória. A obra é pequenininha, do tamanho da tua fé, mas Deus já está ganhando o vento, aquela mãozinha que Deus mandou. O jovem lá vê aquela mãozinha pequenininha, mas ele enxergou que daquela mãozinha e abriu uma grande chuva. Porque Deus ele enxerga de longe o que Ele vai fazer na tua vida. Muitas das vezes você olha para cima e fala assim, pô, sou tão pequenininho. Eu não sei nem falar, como o seu Rodrigo mesmo fala, né, irmão? Eu não sei nem orar. Mas esse ministério é que Deus vai fazer. Eita glória. Deus não quer coisas grandes não, mas Deus quer pequeno. Deus quer aqueles que se humilham, aqueles que se sujeitam, aqueles que obedecem, aqueles que reconhecem que é necessidade. Aleluia, Jesus. Muita gente deixa de receber bênção, receber vitória, porque já acha autossuficiente demais. E eu até falei com a irmã Maria aqui, às vezes, para agradar, a gente faz o que o povo quer. Mas quando a gente quer agradar o povo, a gente desagrada a Deus. É verdade. Sabe por quê? Vale mais obedecer a Deus do que uma multidão. Alabás. Porque a multidão seguindo Jesus, no momento como crucificaram Jesus. É verdade, Jesus. Mesmo fazendo milagre, mesmo vendo sinais, mesmo vendo tudo que Jesus fez, eles gritaram, crucifica-os. Crucifica-os. É isso que acontece. Então quem é mais válido, obedecer a Deus ou aos homens? A Deus. Porque os homens estabelecem princípios humanos, mandamento humano, libertinagem humana. E às vezes a gente quer confrontar a palavra, porque Ciclano faz, porque Bertano faz, e todo mundo faz, já é normal. Mas o pecado nos últimos dias se passaria como certo nos últimos dias. É verdade, Jesus. Eita glória, Jesus. Então, amados, vamos obedecer a palavra de Deus. Vamos seguir a diretriz que é a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que há muitos que não querem entrar no caminho estreito, na porta estreita, eles também fecham a porta para que outros não entrem. Sabe que também a maldade é essa? A pessoa não quer entrar para o céu. Ela não está nem para ir para Deus. Ela se conforta com a vida que ela dá. Ela se conforma e quer viver essa vida mesmo de aparência, de engano, de mentira, e fecha a porta para quem quer entrar. Ele não está nem aí. Aí o que ele faz? Libertinagem para todo mundo. Vai. Podem fazer o que quiser. O céu você pode até comprar se você quiser um pedacinho. É dessa forma que muitas religiões vão ensinando. E Jesus ama todos. A graça é um favor que a gente não merece, não tem um santo sequer na terra. É dessa forma que vai muita gente entrando pela porta larga. Porque o caminho estreito, a Bíblia fala que ele é apertado. E a porta, por ser estreita, muitos não conseguem nem achar ela. Aleluia, Jesus. Eita glória. Por que você é difícil achar uma porta estreita? Porque a porta estreita, ela é tão estreita, ela é tão apertada, ela é tão rara, que dá tantas portas largas
não. Eu não quero essa porta. Aí você entra pelas portas, larga. Por quê? Tá todo mundo falando, fazer. Tá todo mundo é hora, meu irmão, vamos fazer. E aí vai todo mundo pro caminho errado e achando que tá certo. Verdade. Só que uma coisa, Deus ele é maravilhoso, amado. Ele deixar pra gente a verdade. Eita glória, aleluia, Jesus. Olha, pode surgir falsos pastores, falsos doutores, falsos ensinadores, falsos profetas, porque acontece. Muitos falsos. Pode surgir tudo. Mas o que ele escreveu, ele diz: passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra, eles podem até tentar mudar ela, eles podem até tentar controverter ela, eles podem até dizer que ela já está ultrapassada, mas se ela vai se manter fiel. Glórias a Deus. Eu sou fiel à minha palavra. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. É de cumprir o seu princípio. Ele não volta atrás. Tem muita gente achando assim: Deus voltou a volta atrás. Ele não volta não, meu irmão. Ele não volta não, só porque uma coisa que o diabo não pode ser, né? O diabo ele não pode prever futuro. Ele pode ver passado e presente. Por isso que ele te acusa muitas das vezes usando pessoas de fora. Você sabe como é que você era lá atrás, né? Você não prestava, né? Você era assim, né? Quem é você? Eu te conheço, conheço tua história, conheço teu passado. Só o que o diabo pode falar de você. Sabe por quê? Porque ele só vê atrás. Ele só vê momento. Mas ele não sabe o que você vai ser lá na frente. Mas Deus, sabendo que ele vai te ver lá na frente, ele sabe que tu é lá na frente. Você pode ser uma cracuda hoje. Você pode ser um beberrão hoje. Um viciado, um ladrão, um malfeitor. Jesus está vendo o que ele vai fazer com você lá na frente. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O diabo não sabe, mas Jesus sabe. E é por isso que ele injeta em você fé. Ele injeta em você que você precisa acreditar. Porque não é pela tua força, não é pelo teu conhecimento, é pelo poder que ele vai derramar. Glória a Jesus, aleluia, Deus. E naquele momento, eles veem o primeiro sinal. Jesus transforma a água em vinho. E amado, uma coisa que para muitas pessoas é difícil: viver na retidão. A gente sempre comenta isso, que muitas das vezes tem pai que ele não cobra do filho porque ele não dá exemplo. Como que ele fala pro filho não fuma se ele fuma? Como ele fala pro filho não bebe se ele bebe? Como ele ensinar o filho reto se ele anda torto? Então tem muita gente. Tem caso e caso. Tem pai que faz e fala: filho, não faz não. Mas ele não tem autoridade. Por quê? Porque ele faz. Aí o filho pensa com ele: pô, como é que meu pai manda não fazer se ele faz? Como é que meu pai fala pra ele pra mim não entrar se ele tá entrando? Então, ele não tem autoridade. Ele até fala, mas ele não tem autoridade. Então, é muito mais fácil você ensinar o reto quando você anda reto. Então, tem muita família que os pais não conseguem ter autoridade porque eles não cumprem o que eles ensinam. Falam, mas não fazem. Então, a mesma coisa na presença de Deus. Porque há muitas libertinagens nas igrejas. Porque tudo pode, porque tudo é normal, porque tudo nada a ver, porque eles fazem também. Eles não querem que você chegue lá no nariz dele e fale: você também é fofoqueiro, você também é mentiroso, você também faz tal coisa. Então, eles preferem deixar tudo tranquilo, abafa todo mundo, porque eles também querem ser abafados. Então, surgiram muitas igrejas aí que pode tudo. Por que pode tudo? Porque eles querem te levar para o céu de qualquer jeito? Não. Eles sabem que você vai para o inferno junto com ele. Eles querem o seu dinheiro. Eles querem o seu dízimo. Eles querem seguidores. Eles querem ser famosos. Eles querem ostentar as custas de você. Mas para o céu, eles sabem que você não vão. Sabe por quê? A Bíblia fala que eles mentem para os outros e mentem para si mesmos. Enganam e são enganados. E assim eles vão vivendo. Dessa forma. Mas uma coisa, eu preciso continuar aqui, porque eu acredito que esse discurso está sendo duro, né? Mas a Bíblia fala que o pai corrige o filho que ama. Então eu tenho que falar a verdade, porque a verdade não é minha, é de Deus. E aqui em João ainda vai dizer, João 6, no seu versículo 60, para a gente finalizar, vai dizer assim: muito pois dos seus discípulos ouvindo, disseram: duro este discurso, quem pode ouvir? Sabendo por Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito
escandaliza? Jesus fez a pergunta: que serei, pois, se vissesse subir o filho, vissesse subir o filho do homem para onde primeiro estava? Porque Jesus estava dizendo para ele que eles iam ver ele subir para onde ele já estava. O Espírito é o que? Vivifica. A carne para nada se aproveita. A palavra que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que era os que não criam e o que era o que havia de entregar. E disse: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se o Pai lhe não for concedido. Amém, amados? Então o que acontece? Eu vou finalizar até o final, porque eu não vou deixar na metade. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Amados, presta atenção que a pregação não terminou. Preste atenção. O que acontece aqui? A Bíblia vai dizer que os seus discípulos voltaram para trás e já não queriam mais saber dele, né? Muitos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Aí vamos lá. Então disse Jesus aos 12: queres vós também se retirar-vos? Respondendo-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. Respondendo-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é o diabo. Não vos escolhi a vós os 12, mas um de vós é o diabo. Ele disse: eu estou escolhendo os 12, mas eu estou ciente que tem um de vocês que é o diabo. E isso disse ele a Judas Iscariote, filho de Simão, porque este havia de o entregar, sendo um dos 12. Então, amados, Jesus estava pregando algo ali que era algo maravilhoso. Jesus estava pregando a respeito de algo que a gente lê toda essa ceia. Que aquele que não comer de mim, que aquele que não beber de mim, não terá parte comigo. Jesus está dizendo que ele um dia ia ter que ir embora. Do mesmo lugar que ele veio, ele iria voltar. Mas eles iam ter que manter aquela aliança de quê? De comer dele, de beber dele. Dele o quê? Do seu corpo. É por isso que a gente ceia até hoje. É por isso que todo mês a gente ceia em memória de quem? De Jesus. E ele fala essa palavra. E essa palavra, esse discurso, para aqueles 70 foi duro. E eles pegaram e foram-se embora. E aí, Pedro vai tomar sua vez e vai falar: pô, Jesus, como é que é isso? Todo mundo está indo embora com esse discurso, estão achando duro. Aí Jesus vai falar para eles, como que dissesse assim: posso fazer nada, eles estão indo. Se você quiser aproveitar que a porta está aberta, ó, pode ir também. Sabe o que Jesus estava mostrando para ele? Que a porta que ele está entrando só vai entrar quem o Pai escolher. É por isso que ele vai dizer que é o Pai que traz para mim as minhas ovelhas. Eu morro, mas é o Pai que escolhe aqueles que não se escolhem. Aleluia, Jesus. Então Jesus não se preocupava com quem de fato ia seguir ele, com quem ia trair ele. Ele não estava nem aí. O propósito de Jesus era obedecer ao Pai. E não mudamos. É verdade. O propósito do pastor Fabiano, do pastor Carlos, meu, das irmãs do ciclo de oração, da igreja, é obedecer ao Pai. Não importa se acreditam em você, se gostam de você, se querem ser como você ou não querem. O importante é o seu dever com o Pai. Aleluia, Jesus. Eita glória. Jesus pregar a verdade. Qual é a dividenda de Jesus? Anunciar a verdade. Agora, se eles iam crer, aí já não era mais com Jesus. Se eles iam querer obedecer, não era mais com Jesus. Porque Jesus veio para um propósito: se entregar na cruz. E porque ele era o único digno de ser entregue. Passou-se todo mundo, todos os pecados. Não se achou um digno que pudesse ir para a cruz morrer por todos. Mas Jesus, sendo Filho de Deus, desce, nasce puro, cresce puro e morre puro por amor de nós. Enfim, no final é lançado o pecado dele sobre nós. E uma coisa que Jesus sabe é que o Pai é quem salva.
que o Pai é quem traz, que o Pai é quem escolhe. Acontece muitas das vezes com a gente, vou ser sincero em dizer, que a gente fica assim, Senhor, será que vai vir gente hoje? A missionária Maria, ela vê. A escola dominical, será que vai ficar vazia? Será que vai caçar gente? Pensamento errado meu. Quem é que precisa de Jesus? Não é eu? Quem precisa conhecer mais Jesus? Não é eu? Quem precisa entender a vontade do Pai? Não é eu? Por que eu tenho que ficar preocupada? Porque nessa minha preocupação eu posso fazer igual a mulher de Nó. Olhar para trás, para Sodoma e Gomorra e ver o que está acontecendo e virar uma estátua de sal. Qual é o meu dever? Olhar para Deus. Se o Pai quiser trazer, Ele traz. Se o Pai quiser salvar, salva. Se o Pai quiser libertar, Ele liberta. É vontade do Pai. O meu dever é obedecer o Pai. O dever do pastor é obedecer o Pai. E o que o Pai manda? Obedecer a palavra. Quer uns gostar, quer outros não aceitar. A palavra não é do homem, a palavra é de Deus. A Bíblia diz o quê? A porta larga cabe montão. Tem montões de lugares. Então, amado, a gente vai ter que fazer igual aquele, né, que chegou e lavou a mão e falou, foi de vocês estão entregando ele. Eu lavo mesmo. Esse é o nosso dever. E às vezes a gente se preocupa na hora de pregar. Será que o mundo vai gostar? Será que o mundo vai achar que é uma indireta? Pessoa amada, você fica toda hora se preocupando que as pessoas podem pensar, você não vive, meu irmão. O que o fulano vai achar? Você tem que pensar o que Deus vai achar com a roupa que tu usa, com a vida que tu leva, com a coisa que você faz. É o que Deus vai achar que nós temos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não tem uma aparência para agradar pessoas. A gente tem que ser sincero diante do nosso Deus. Foi isso que Jesus nos ensina. O meu dever é fazer o que o Pai manda. Se vocês não quiserem me seguir, vocês podem ir. Porque o mesmo Pai que me trouxe envia outros para ser os meus discípulos. Isso nos mostra que o Pai, ele tem princípio. Obedeça a quem quer. Quem não quiser, infelizmente se condena. Porque Jesus é uma coisa que Deus não fez, foi robô. Ele criou homens. Façamos homens segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Ele falou, façamos. Os três se entregaram. O Pai criou, o Filho morreu por ele, o Espírito está aí, para quem quiser buscar ele. Então ele já fez. Agora, se você quer, é com você. Se você acredita, é com você. Se você aguarda Jesus voltar, é com você, amados. Que tem muita gente que não acredita, infelizmente. Está sendo pregado e ensinado todo tipo de religião, de palavras, de ensinamento. Felizmente. Então, amados, uma coisa que eu aprendo com Jesus é isso. Deixa Jesus fazer a obra dele. Se hoje ninguém pular, ninguém rodar, ninguém marchar, ninguém entregar, ninguém fazer, meu dever é manter o meu posicionamento. Porque a gente quer manipular as coisas. Manipular o culto. Manipular o pregador. Esse pregador chato, não quero. Esse cantor não canta nada. E esse dirigente não sabe de nada. E esse profeta é falso profeta. Quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, aí Deus não manifesta. Aí Deus não faz. Por quê? Porque a gente quer dar um jeito de fazer do nosso jeito. Só que quando é o jeito de Deus, ele sabe melhor. E eu achei uma coisa maravilhosa com essa criança. E eu peço a Deus que me faça como ela. Pura, inocente, né? Que está aí, fazendo de tudo para se entregar para Deus. Chegou de mim ali, entregou um rolo que era para entregar para valor para mim, né? Sabia ela como fazer, chorando, bem entregar. Eu falei, não pode ir na minha falar com ela. Por quê? Porque é sincera. E o que Jesus quer da gente é isso. Ele seja como uma criança. Para que Ele possa nos usar da forma que e Ele fala uma coisa muito terrível, amados, que a gente tinha que se estremecer. Ele fala que quem não for como uma criança, de maneira nenhuma. Ele já está dizendo, não tem jeito, meu irmão. Se tu não for como uma criança, não tem reino para você, não tem céu. É por isso que quanto mais Deus te usa, mais tu tem que se humilhar. Mais você tem que depender, mais tu tem que buscar. E quanto mais você, meu irmão, vai sendo como uma criança, vai se humilhando. Errar contigo, peça perdão. Fizer alguma coisa, se ajeite, se aclume, viva como uma criança. Dependa de Deus. Entenda que criança tipifica a necessidade do pai. E às vezes, muitas vezes, a gente vive como se não precisasse de Deus. Isso acontece.
Mas a gente tem que ter esse sentimento todo dia na nossa vida. Preciso de Deus. Para levantar, para andar, para agir, para fazer o que for. Porque Jesus, sendo Filho de Deus, ele viveu nessa terra, nessa dependência. É necessário passar por Samaria. Ele sabia que havia uma necessidade. Quando ele fala para a mãe, não vai chegar na minha hora, por quê? Eu tenho uma hora, não é minha, é a hora do Pai. Amém, amados? Todos possam ficar de pé, vamos estar orando para finalizar. Glória a Deus. Possa abençoar a vida de cada irmão. Eita glória.